Olá, amigos e amigas, a paz de Cristo, irmãos e irmãs em Cristo, a paz de Cristo para você que não tem uma religião e a paz de Cristo para você simpatizante do Evangelho também. Vamos aprendermos juntos algumas lições sobre Êxodo 15, do 23 ao 27, as águas amargas de Mara. Confira o texto aí no seu lar. Êxodo 15, 23 diz: Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara porque eram amargas. Eu prestei atenção nesse detalhe. Então chegaram a Mara. Aonde você quer chegar na vida? Quem sabe você quer chegar a ser um pregador renomado. Quem sabe você quer chegar a ser um levita ou uma levita renomada. Quem sabe você quer chegar a ser gerente da sua empresa. Quem sabe você quer chegar a ser o chefe da sua empresa. Quem sabe você quer chegar a ser uma pessoa que tem um reconhecimento ministerial. Deus pode nos fazer chegar em altos níveis, altos patamares, altos degraus? Sim, Ele pode. Se nós cooperarmos com Ele, se nós fizermos a nossa parte, Deus pode nos fazer chegar em lugares imagináveis. Porém, nós temos que entender algo. Sem nós pedirmos, Deus também nos fará chegar em Mara, que significa amargura. Israel não pediu para Deus os direcionar a Mara, águas amargas. Israel não sonhava de que Deus iria os direcionar a Mara, águas amargas. Muitas das vezes Deus nos leva a viver estações amargas, períodos amargos, estações amargas, momentos amargos. O fato de Deus estar na direção da sua vida não quer dizer que você não vai passar por Mara. O fato de Jesus estar no seu barco não quer dizer que você está isento de tempestade. Lembra de Jeremias 9,15? Eis que darei de comer a losna a esse povo, e lhes darei de beber água de fel, amargura. Então nós vamos passar por estações amargas aqui nessa terra. Perceba que Deus livrou Israel das águas salgadas, quando abriu o Mar Vermelho para Israel. Mas o mesmo Deus que livrou Israel das águas salgadas, não o livra das águas amargas. Israel tem que se deparar com as águas amargas, porque andar com Deus é isso. É você saber que vai ser próspero, vai prosperar, mas também vai ser provado em algumas situações, em alguns momentos. A crise, ela vai se instalar. Então, Deus pode fazer você chegar em lugares imagináveis, se você pedir para Ele, e se você cooperar com Ele, e se você fizer a tua parte. Mas sem você pedir, principalmente você que tem um grande chamado, grandes promessas de Deus sendo ou fazendo parte da sua vida, Deus vai fazer você chegar em Mara. Ei, você está em Mara? Aí Êxodo 15, 24 diz assim: E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? O mesmo povo de Israel que teve o livramento de Deus, quando Deus abriu o Mar Vermelho para eles passarem, agora não querem aceitar a disciplina, a repreensão, o ajuste de caráter. Não querem aceitar o molde.
O mesmo povo de Israel que aceitou Deus abrir o mar e fazer um milagre na vida deles, agora não quer aceitar a correção, não quer aceitar as águas amargas de Mara. E diferentemente de Jó, você se lembra de Jó? Jó capítulo 2, versículo 9, a mulher de Jó diz assim para ele: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Jó respondeu: como falas uma doida, assim falas tu. Receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Jó estava instruído. Agora o povo de Israel recebeu o bem. Deus abriu o mar vermelho, milagre. Agora não quer receber o mal que Deus está permitindo vir, águas amargas. Vivemos em uma geração a qual recebe muito bem as portas abertas, mas não quer receber as portas fechadas de Deus. Vivemos em uma geração a qual recebem os milagres, mas não querem receber os processos de Deus para as suas vidas. É como está relatado em Isaías 5:20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, dos que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, que fazem do doce amargo e do amargo doce. O que é isso? É uma inversão. O povo, as pessoas gostam de inverter, não é mesmo? Chamam o mal de bem. Dizem que a escuridade, as trevas é boa, a luz é ruim. Dizem que o diabo é bom e Deus é ruim. Por que Deus não pode também inverter alguma coisa em nossas vidas? A água está amarga, Moisés, bebe um pouco dessa água amarga, mas é ruim não. É bom, Deus está invertendo, é bom, vai fazer bem, vai desintoxicar vocês daquela comida lá do Egito, que era consagrada a ídolos e vocês gostavam dela. Porque eles diziam, lembremos dos alhos porrós, dos pepinos, das panelas de carne do Egito, dos melões, das melancias. Era momento de desintoxicar. Águas amargas era para desintoxicar aquele povo. Não questione a forma como Deus trabalha na sua vida e no seu ministério. Não questione as águas amargas que Deus está permitindo na sua vida. Não se amargure completamente. Deus tem o controle dessa situação. E diz assim ainda: e ele clamou ao Senhor. Por que Moisés clamou ao Senhor? Por que Moisés buscou comunhão com o Senhor? Por que Moisés buscou contato com o Senhor? Porque o povo fez pressão nele. Porque o povo se levantou contra a vida dele. E aí, Moisés, será que Deus é na sua vida mesmo? Você nos tirou lá do Egito para vir aqui para o deserto, e aqui não tem nem água para beber? Você tem um chamado de Deus mesmo, Moisés? É Deus que fala com você, Moisés? Pressão psicológica sobre a vida de Moisés. Levante contra a vida dele. Aí então ele clama ao Senhor. Então entenda uma coisa. Se as águas amargas, momentos amargos, estações amargas, perseguição contra a sua vida e ministério, falatórios profanos contra a sua vida e ministério, tem feito você clamar ao Senhor, louve o nome dele. Porque tudo isso que está vindo contra a sua vida é combustível para você orar a Deus, ter contato com Deus. Deus está permitindo tudo isso contra a sua vida e teu ministério, porque tudo isso é combustível para a sua vida. Todo esse levante, essa pressão na cabeça de Moisés, esse apontar de dedo, essa reclamação, essa murmuração, esse desgosto contra a vida de Moisés, foi um combustível para a vida dele, porque ele orou, ele buscou comunhão. Deus está usando as águas amargas de Mara para que você continue conectado com ele, focado nele, buscando a ele, louvando e agradecendo o nome dele. Permanece aí em águas de Mara, as coisas vão mudar no seu tempo. Aí em Êxodo 15:27 diz assim: e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Eu estou cuidando do tempo. Preste bem atenção. E o Senhor mostrou-lhe um lenho. Então, esse mostrou-lhe não é a mesma coisa que falar. Porque lá em Êxodo 14... quando o mar vermelho estava fechado, Deus falou com Moisés. Por que clamas a mim, Moisés?
Dize ao povo que marche, e tu levanta a tua vara, toca no mar e fende-o. Deus falou com Moisés o que ele deveria fazer. Agora aqui, Deus continua treinando Moisés, porque ele aqui mostrou-lhe. Não é a mesma coisa que falar, é como você sentiu o teu coração ardendo. Já sentiu o teu coração ardendo? E Deus movendo você para fazer algo, você não ouviu a voz dele, mas o teu coração ardeu para você fazer algo. Ou veio na sua mente algo rápido, uma revelação veio na mente. Deus não falou com você, mas trouxe à sua mente o que deveria ser feito. Aqui nós vemos que Deus mostrou-lhe o lenho, mas não falou para ele pegar o lenho e jogar na água. O próprio texto diz, mostrou-lhe o lenho que lançou nas águas. Por que Moisés pegou o lenho e lançou nas águas, se Deus não falou para ele fazer isso? Deus só mostrou o lenho, ou seja, o coração dele ardeu, ou veio na mente dele fazer isso. Porque ele se lembrou da primeira experiência. Poxa, espera aí, Deus está treinando o meu homem interior, eu estou sendo discipulado por ele, eu amadureci, eu agora sou experiente. Ele não vai falar comigo, mas ele está esquentando o meu coração e me mostrando o que eu tenho que fazer. Ele se lembrou que lá em Êxodo 14, Deus fala para ele pegar o lenho, a vara e tocar no mar. Então aqui Deus não fala, mas faz o coração dele esquentar e mostra para ele o lenho. Então ele entendeu, eu vou pegar esse lenho e como aconteceu lá no Mar Vermelho, eu vou jogar nas águas amargas e elas vão se tornar doces. Então eu entendo que muitas das vezes Deus vai falar para nós tudo certinho, detalhe por detalhe, o que nós devemos fazer. Mas depois que nós crescermos, amadurecermos, depois que nós começarmos a ter realmente um caráter mais ajustado, depois que nós começarmos a entender melhor Ele vai somente nos mostrar o que devemos fazer e nós vamos ter que tomar uma atitude. Nós vamos ter que ter uma reação em meio à prova. Nós vamos ter que ter uma reação em meio à adversidade. Nós vamos ter que nos comportar como pessoas maduras, como cristãos amadurecidos. Deus apenas mostrou para ele o que tinha que ser feito. Ele tinha que tomar uma atitude. E ele se lembrou da experiência passada. Pegou o lenho e jogou nas águas amargas. Muitas das vezes, Deus vai falar com você o que você deve fazer, mas quando você tiver crescido e amadurecido, Ele vai só mostrar o que você tem que fazer, aí você vai ter que fazer. E Moisés teve sensibilidade espiritual para entender que Deus estava mostrando para ele o que ele teria que fazer naquele momento. Diz assim também, Moisés lançou o lenho sobre as águas. Vamos lá em Eclesiastes 11:1. Lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. Está escrito também em Salmos 55:22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. 1 Pedro 5:6. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aí agora, se você for em Lucas 5, ainda que Pedro estava cansado, decepcionado, frustrado, amargurado por não ter pescado nada, ele obedece à orientação de Jesus, que diz para ele, lançai as vossas redes. E ele lançou as redes e pegou uma grande quantidade de peixe. Não tem aquele louvor? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Deus tem peixe grande para a sua vida ainda. Você que não pescou nada ainda, ou pescou quase nada, ou não está pescando nada, Deus tem peixe grande ainda, mesmo você estando em Mara. Deus tem uma nova história para você, acredite. Se o Senhor mostrou o lenho, é porque o lenho estava perto de Moisés. Prestou atenção? O Senhor mostrou o lenho estava perto. O que eu aprendo aqui em primeiro lugar? O que você precisa está perto de você, não vai vir de longe. A provisão não vai vir de longe, a provisão está perto. Aí agora eu vou em Lucas, capítulo 21, a segunda pesca maravilhosa. Dessa vez os discípulos já tinham ido em alto mar, estavam voltando, não pegaram nada. Jesus está na beira da praia, João no barco e Pedro também. Aí Jesus diz, lançai a rede à direita. Mas à direita não onde? Ali na beira da praia, no rasinho.
O barco estava chegando na praia. Jesus falou, lança a rede à direita. Da onde eles estavam? Bem ali no comecinho da praia, da água, do mar que estava ali na beira. E ele pegou uma grande quantidade de peixe. O que eu aprendo aqui? O que você está procurando está debaixo do seu nariz, não está longe. O que você está procurando, desculpa a brincadeira, está debaixo da tua fuça. Pedro foi buscar com os discípulos peixe lá em alto mar. Chegaram cansados também, Jesus falou, lançai as redes ali na beira da praia. Ele lançou e pegou uma grande quantidade de peixes. O que você quer, o que você precisa, o que você está buscando está debaixo do seu nariz. E outra coisa, o lenho era pequeno. O lenho não era grande, o lenho era pequeno. Eu já falei sobre isso, Zacarias 4:10. Quem, pois, despreza, pois, o dia de coisas pequenas? Deus usa coisas pequenas para realizar coisas grandes. O lenho também simboliza o madeiro que Cristo carregou. Então, a cruz amortece os momentos amargos da vida. Deus está no controle dessa situação. Diz assim ainda, as águas se tornaram doces, eu tenho que cuidar o tempo. Deus vai mudar o sabor da sua prova. Entendeu aí? As águas se tornaram doces. Por quê? Porque Deus mudou. Então Deus vai mudar o sabor dessa tua prova. Eu me lembro até do louvor de Damares. Na verdade, a minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. Deus vai mudar o sabor da sua prova. Por isso que diz em Daniel 2:21, ele muda os tempos e as estações, ele estabelece reis e ele remove reis. Deus está no controle de águas amargas na sua vida e no seu ministério. Por isso que está relatado em Cantares 2:11, porque eis que passou o inverno, a chuva cessou, as flores começam a brotar e o tempo de cantar chegou. Ei, está chegando o tempo de você cantar, está chegando o tempo de reviravolta na sua vida, está chegando o tempo que Deus vai virar o teu cativeiro como virou o de Jó. Receba essa palavra no teu espírito. E diz assim também, olha, e ali lhes deu estatutos e ordenanças. Ali na onde? Ali no deserto. Por isso que diz em Oséias 13:5, eu te conheci no deserto, numa terra seca. O que nós aprendemos aqui? Não podemos viver a vida inteira vivendo somente impactados por milagres. Precisamos também ter o estatuto. Estatuto é o quê? Princípios. E precisamos também do quê? Da ordenação, que é a direção. Eu preciso ter os princípios de Deus guardados comigo e a direção de Deus para a minha vida. Porque não adianta eu viver aqui na terra a vida inteira impactado por milagres. Porque Israel passou 40 anos no deserto, vendo sinais, prodígios, milagres e maravilhas. Mas não entrou na terra prometida. Eles não se converteram porque milagres não nos convertem. Se milagres convertesse, Israel tinha verdadeiramente tido encontro com Deus no deserto e tinha herdado a terra prometida. O que nos converte são o que? Os estatutos, que são guardar os princípios de Deus, e a ordenança, que é a direção de Deus. Eu preciso ter direção de Deus aqui na terra. É isso que nos transforma e que nos converte. O que mais que aprendemos? E ali os provou. Viu como que é sempre ali? Ali deu estatutos e ordenanças. E ali os provou. Deus não deu uma visão para Moisés, o profeta, de que haveria essa aprovação em Mara. Deus não deu um arrebatamento de sentido a Moisés, mostrando que ali ele iria os provar. Deus não trouxe uma revelação do céu para Moisés dizendo, se prepara Moisés, prepara o espírito do povo que ali em Mara eu vou provar vocês. Não. Sabe por quê? É fácil entender. Na escola convencional, primeiro você estuda a lição, depois faz a prova. Na escola da vida, não. Primeiro você é aprovado, depois aprende a lição. Eu me lembro quando os meus professores
entravam na classe e diziam assim: olha, estuda a lição, porque vai ter prova tal dia. Agora com Deus não. Ele não avisa que vai ter a prova. Primeiro ele prova, para depois nós aprendermos a lição. Já vamos terminar. Deixa eu ver se eu não pulei nada aqui. Êxodo 15, 26 diz assim: se ouvirdes atentamente a voz do Senhor, estou resumindo esse versículo, nenhuma das enfermidades porei sobre ti. Prestou atenção, ó. Se ali, tem muito ali nesse texto, se ali Deus dá estatutos e ordenanças, se ali Deus prova, ali Deus também faz promessas. Só que é uma promessa condicional. Se é um verbo indefinido. Se ouvires a minha voz, não porei sobre ti enfermidade nenhuma. Se ouvir são princípios. E nenhuma das enfermidades porei sobre ti é uma promessa. Então, uma promessa condicional. Se vocês ouvirem minha voz, não vou permitir que enfermidade nenhuma venha sobre vocês. O que eu aprendo aqui? Quando eu guardo princípios de Deus e a direção dele, promessas de Deus se cumprem na minha vida e eu vivo o propósito de Deus para a minha vida. E para finalizar, Êxodo 15, 27, e vieram a Eli, e havia ali, olha, ali de novo, 12 fontes de águas. Preste atenção, ali Deus deu estatutos e ordenanças. Ali Deus os provou. Ali Deus fez promessas. E ali também estava as 12 fontes. Ou seja, Deus não preparou as 12 fontes, elas já estavam preparadas. O que nós aprendemos aqui? O que Deus tem para nós já está preparado. Nós é que não estamos preparados para usufruir daquilo que está preparado para nós. Por isso que diz em Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder que nós opera. Nós precisamos nos preparar para aquilo que está preparado para nós. Não reclame das águas amargas de Mara. Você pode ficar sem as 12 fontes. Já pensou sobre isso? As 12 fontes estavam ali, ou seja, pertinho deles também. Mas eles não conseguiam enxergar. Sabe por quê? Porque não era tempo deles estarem nas 12 fontes. Era tempo deles estarem em Mara, águas amargas, sendo desintoxicados. Já estava preparado o que Deus tinha para eles. Você acha que Deus é pego de surpresa? Opa, meu filho passou na prova. Opa, meu filho saiu de águas amargas. Nossa, eu preciso preparar. Eu preciso preparar de alguma forma aqui. Não, está tudo preparado. Agora, nós é que não temos a preparação devida para usufruir ainda daquilo que Deus tem para nós. Mas não se esqueça, tem 12 fontes de Eli preparado para você. Não reclame das águas amargas de Mara. Deixa Deus desintoxicar. E no momento certo, você vai chegar ali, porque está sempre ali. Ali, bem pertinho de você, tem 12 fontes de Eli. Que essa mensagem faça parte de nossas vidas.